Olá, eu sou a doutora Cris Anton, ginecologista, e vou falar para vocês um assunto muito importante, o sobrepeso e a obesidade. O sobrepeso e a obesidade, você sabe como classificar? Bom, quando a gente pega o valor da altura em quilos e divide por altura em metros vezes altura em metros, a gente chega num número que chama índice de massa corpórea. Esse valor, índice de massa corpórea, ele deve ser menor do que 24,9 para ser adequado. Quando esse valor é acima desse valor, esse valor é acima deste número, temos então pacientes com sobrepeso. Acima de 30 já é considerado a obesidade. E qual o problema da gente ter sobrepeso e obesidade? O primeiro é que o sobrepeso e a obesidade vem crescendo no mundo todo. Isso se deve principalmente ao alto consumo de alimentos ultraprocessados e processados e uma diminuição nas nossas atividades físicas diárias. Então, o homem no campo antes saía para trabalhar, tinha diversas atividades físicas. Hoje em dia, ficamos a maior parte do tempo sentados, usando dispositivos como controle remoto e acabamos nos movimentando muito menos. Dessa forma, em todo o mundo, vem crescendo a questão do sobrepeso e obesidade. E qual o problema para a saúde de você ter sobrepeso e obesidade? Quando um paciente se encontra nessa situação, ele está acumulando uma gordura na parte abdominal e que essa gordura é extremamente inflamatória. A longo prazo, essa inflamação crônica pode levar a diversos problemas de saúde. Os principais são os riscos cardiovasculares, como infarto, AVC, que é o derrame cerebral, e essa condição também está ligada a 13 tipos diferentes de câncer. No caso do câncer ginecológico, os principais cânceres associados ao sobrepeso e à obesidade é o câncer de endométrio e o câncer de mama. Posso citar outros tipos de câncer associados ao sobrepeso e à obesidade, como o câncer de esôfago, o câncer de pâncreas, entre outros. O sobrepeso e a obesidade não é uma questão apenas estética, e sim uma importante questão de saúde mundial. Os pacientes que estão um pouco acima do peso, com esse sobrepeso ou até obesidade, normalmente falam: mas doutor, eu fiz todos os meus exames e meus exames de colesterol, triglicérides se encontravam normais. Isso dá uma falsa sensação para o paciente que ele é um paciente saudável. Na verdade, nessas condições, provavelmente o seu organismo está conseguindo compensar essas situações, deixando esses valores adequados, mas o processo inflamatório que acontece na gordura abdominal, ele persiste, ele continua. Essa inflamação faz com que várias substâncias inflamatórias sejam liberadas no organismo e essas substâncias inflamatórias alteram o DNA das células, podendo então levar a diversos tipos de câncer. Então, o paciente com sobrepeso e obesidade tem sim uma doença crônica. O paciente com hipertensão e diabetes já é visto como um paciente crônico que toma suas medicações e há um preconceito em relação aos pacientes com obesidade. Não devemos ter preconceito na sociedade contra esses pacientes. Eles devem ter sim o seu espaço respeitado em assentos, por exemplo, em transporte público, em acesso a roupas adequadas, mas essa população tem que entender que ela tem uma doença crônica e essa doença deve ser tratada. E a obesidade é uma doença de difícil tratamento, é uma doença de difícil controle e ela deve ser feita pelo resto da vida. Já quando crianças, a gente deve estimular hábitos saudáveis, hábitos com alimentação com menos ultraprocessados, com menos alimentos processados, com maior quantidade de fibras. Algumas dicas que eu dou para os pacientes em relação à atividade física e alimentação. Uma das dicas é a dieta do prato de sobremesa colorido. O que seria isso? Quando a gente vai, por exemplo, num restaurante por quilo, vocês já devem ter percebido que normalmente os pratos são bem grandes. E a gente acaba preenchendo, tendo essa necessidade de preencher o prato com diversos alimentos.
Isso faz com que a gente coma uma maior quantidade de alimentos. Quando a gente pega um prato menor, um prato de sobremesa, e a gente tenta preencher aquele espaço, a gente vai estar comendo uma quantidade muito menor do que a gente comeria num prato grande. E é muito importante que esse prato, os alimentos que estejam nesse prato, sejam coloridos. A cor dos alimentos ela está relacionada a uma maior quantidade de nutrientes diferentes que a gente consome em relação a fibras, verduras e frutas. Então, a dieta do prato de sobremesa colorido consiste em você comer num prato de sobremesa, logicamente não repetir o prato, em que metade desse prato tenham legumes e verduras, ou seja, fibras que sejam bastante coloridas, uma porção de proteína, seja carne, peixe, frango, ovos, de preferencialmente assados ou cozidos, sem usar fritura no preparo desses alimentos, e a outra parte, algum carboidrato, de preferência integral, como arroz integral, arroz com vários grãos, ou mesmo carboidratos que tenham baixo índice glicêmico, como por exemplo a batata doce, a mandioquinha, e também associar a leguminosa. Então a gente pode ter aí o nosso tradicional feijão, lentilha, eventualmente grão de bico, que tem uma quantidade proteica grande. Isso faz com que a gente tenha uma alimentação adequada, uma quantidade, uma porção pequena, que seja bastante colorida, com bastante fibra, com alimentos que a gente chama de verdade, sem serem congelados, com aditivos e sem serem ultraprocessados. Isso ajuda muito no controle da dieta. E se você acostumar o seu filho, a criança, desde cedo comer dessa forma, ela também vai ter um paladar diferente. O açúcar, ele é muito viciante. Se você introduz muito cedo o açúcar na vida de uma criança, ela vai cada vez mais querer esses alimentos que sejam muito doces, com uma grande quantidade de açúcar. Algumas mães chegam para mim com adolescentes e falam: mas meu filho só come bolacha ou aqueles macarrões instantâneos. E a questão fundamental é: não compre, não tenha em casa esse tipo de alimento, que com certeza ele não vai comer esses produtos se você não comprar, não levar isto para casa. Os alimentos frescos e naturais, como as frutas e verduras, na verdade, eles saem muito mais baratos do que a compra de alimentos ultraprocessados. Existem vários sacolões, por exemplo, nas cidades, em que é possível comprar esse tipo de alimento de uma forma muito mais barata do que às vezes em feiras livres e você conseguir ter uma alimentação adequada. Em relação à atividade física, muitas pessoas me dizem: mas eu não tenho tempo para fazer atividade física, eu não tenho dinheiro para me inscrever numa academia. Isso também é bastante simples de resolver. Quando você não tem tempo, o que é importante é você se movimentar. Então, se você vai, por exemplo, de transporte público para o seu trabalho, desça 3 estações antes do que você está habituado e caminhe, vá a pé neste último trecho. É uma forma de você se exercitar, de você estar ativo, o que ajuda bastante se você não tem o tempo disponível para frequentar uma academia. O exercício mais importante, que a gente mais recomenda, é a musculação, mas muitas vezes os pacientes não têm acesso a uma academia para fazer isso, né? Mas existem vários órgãos, como o SESC, por exemplo, que dão acesso com valores baixos para essas pessoas poderem fazer atividades físicas. A outra questão é: mas eu não gosto de fazer musculação. Então faça sem gostar mesmo. O importante é você se movimentar e colocar a sua saúde como prioridade. O tempo, a falta de tempo é uma questão de prioridades. Provavelmente você não está dando prioridade à sua saúde. Então dê prioridade à sua saúde, gaste ou ganhe 30 minutos do seu dia fazendo atividade física e se movimentando. Com certeza isso te dará uma longevidade bastante grande e um grande salto na sua saúde.